Hoje os mercados abriram de uma forma, fechou de outra e teve uma reviravolta também depois do fechamento. E eu já quero começar pedindo para você deixar aqui nos comentários. Vamos abrir com uma pergunta. Você acredita que Estados Unidos e Irã está perto de finalizar a guerra ou essa guerra dura ainda por mais tempo? Já deixa aqui no comentário para a gente construindo essa análise juntos. É do que a gente vai falar hoje e algum outro assunto a mais logo depois da nossa vinheta. Se o que acontece no Brasil e no mundo que movimentam os mercados são assuntos que te interessam, eu quero pedir para você considerar deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém. Não vai custar absolutamente nada para você e vai ajudar em muito o nosso trabalho aqui. Sem curtida, sem comentário, a plataforma não entrega. Então é preciso você curtir, comentar e já deixa de cara esse comentário. Você acredita que o conflito está perto de acabar ou não? O conflito vai durar ainda por mais algum tempo. Quero deixar à sua disposição também a palestra da Royal. É a única palestra de mercado que vai trazer para você as tendências de soja, milho e dólar com a visão macroeconômica, olhando para a geopolítica, para a política, com maior assertividade no dólar, viu? A Royal Rural é a maior consultoria, é a melhor consultoria que acerta dólar do Brasil. Estou falando isso para você com premiação, a gente tem premiação disso. Leva a palestra da Royal e faz o teste do que eu estou falando para você, se é verdade ou não. Bom, vamos olhar aqui para o nosso mercado sem mais delongas, o que pautou essa semana e esse dia, Pedro, que foi um dia volátil. Vamos lá, vamos recapitular o dia de ontem, quarta-feira. Quarta-feira começou com o Trump falando que o acordo para o fim da guerra entre Estados Unidos e Irã estaria muito perto de acontecer. Então o acordo estaria muito próximo de ser fechado. Após isso, tivemos também a passagem de 26 navios no Estreito de Hormuz, 3 deles petroleiros. Ao todo passou 6 milhões de barris de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Isso animou os mercados, o petróleo chegou a cair mais de 4%, as bolsas se animaram, o dólar caiu. Então foi um dia mais positivo na quarta-feira, foi um dia mais positivo para os mercados. Bom, só para frisar, quarta-feira, dia de alívio porque o mercado acreditou que a guerra ia acabar. Sobretudo não porque o Trump falou alguma coisa, porque os navios passaram no estreito, que é o ponto mais importante. E aí o que veio na quinta-feira, logo pela manhã, porque quinta-feira foi um dia volátil. Um dia muito volátil aqui hoje, e logo pela manhã tivemos o líder supremo do Irã falando o Mojtaba Khamenei que não iria aceitar, não abriria mão do enriquecimento de urânio e do estoque de urânio lá do Irã. Então o mercado na quarta-feira se anima com a possibilidade de fim do conflito. Na quinta-feira já abre com o Mojtaba Khamenei dizendo que não vai deixar que o urânio saia de lá. Guarda essa informação, que ela é importante para a gente construir essa análise de guerra ao longo aqui desse nosso vídeo. Logo em seguida, Israel veio dizendo que os Estados Unidos garantiu para Israel que eles não iriam permitir que o Irã continuasse com o urânio. É difícil falar urânio e Irã aqui em seguida, mas Estados Unidos garantiu para Israel, segundo Israel, que iria retirar o urânio do Irã. Na quarta-feira, mercado com otimismo, a guerra vai acabar. Na quinta-feira, abre com pessimismo, porque o Mojtaba Khamenei disse que não ia deixar o urânio sair, e Israel disse que os Estados Unidos garantiu que ia tirar o urânio de lá. E aí depois à tarde veio uma outra reviravolta. Então na parte da manhã tudo estava subindo, o petróleo também estava subindo, e na parte da tarde tivemos uma mídia do Irã falando que a parte final do acordo entre Estados Unidos e Irã estava pronto e logo seria divulgado, nas próximas horas seria divulgado. O mercado deu uma animada com isso. Eles não falaram que iria sair uma negociação, iria ter mais um encontro, eles falaram que o acordo já estava pronto. Uma mídia estatal iraniana, uma mídia do Estado, disse que o acordo está pronto, está sendo finalizado. Aliás, não tá sendo, já está finalizado e daqui a algumas horas vai ser divulgado. Eu destaco aqui 2 pontos que eles falaram durante a tarde, que a conclusão do acordo seria nas próximas horas, mas que alguns pontos seriam discutidos após o Hajj. Hajj é eu não sei nem se eu estou falando corretamente, mas é aquela peregrinação islâmica para Meca que acontece uma vez por ano. Esse ano deve acontecer entre o dia 25 e o dia 30 de maio. Então a notícia basicamente foi o seguinte: um acordo entre Estados Unidos e Irã já está pronto, já está finalizado,
e alguns pontos vão ser negociados ou no final de maio ou no início de junho. Qual que seria esse acordo já finalizado? Cessar-fogo, que já era para começar imediatamente após esse anúncio, a passagem do Estreito de Hormuz liberada, com um monitoramento conjunto entre Estados Unidos e Irã, o alívio das sanções contra o Irã seria feito de forma gradual. Cada ano que passasse, os Estados Unidos retirariam parte das sanções contra o Irã, e o urânio seria um desses pontos que ficaria para negociação de próxima rodada, que não seria discutido agora. Então o ponto era o seguinte: a mídia estatal iraniana divulgou que o acordo estava pronto, que esses primeiros 3 tópicos já seriam implementados e que o urânio seria discutido ou no final de maio ou no início de junho. Mas aí Massoud Pezeshkian, presidente do Irã... O presidente do Irã veio à tona e falou que não abriria, não tiraria o pé dessa negociação. Então não recuaria contra os Estados Unidos para essa negociação. Quais seriam os pontos que o Irã não recuaria? Primeiro ponto, a cobrança de pedágio no Estreito de Hormuz. Então é a mesma coisa do Irã estar dizendo para os Estados Unidos: a gente não vai permitir que o Estreito volte a ser o que era antes. Seu Estreito nunca mais vai voltar a ser o que era antes, viu, Pedro? Pelo menos foi o que o presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, disse. Só que esse ponto aí não é o ponto mais difícil, mais duro da negociação. Seria a questão do urânio. A gente fez uma entrevista nessa tarde, na hora do almoço, para o canal do Boi, e eu conversando ali com o Fabiano, falei para ele: você quer saber se a guerra vai chegar numa finalização breve ou não? Olhe para o urânio, olhe para a questão do urânio. Só para a gente entender qual que é a situação do urânio do Irã. Para você produzir energia nuclear com urânio, é preciso enriquecer o urânio-235 entre 3% a 5% de enriquecimento. Acima de 20% já dá para usar esse urânio para armas, para uso militar. Para bomba nuclear, você precisa de um urânio enriquecido a 90%. O Irã está com urânio enriquecido a 60%. Então você já está vendo aí que já passou do uso de energia, que é o uso humanitário, já passou do uso militar e está indo em direção à bomba atômica. Esse é o motivo do enriquecimento do urânio. O Irã tem 441 quilos de urânio enriquecido a 60%, demorou 4 anos, em torno de 9 milhões de dólares. O valor é irrisório, o ponto não é o valor, o ponto é que o tempo que se demora para enriquecer urânio e a quantidade de urânio que o Irã tem. 440 quilos é um tanque de um bitrem. Quando ele está carregado, quando ele está cheio, ele vai carregar, ele volta vazio, dá a diferença de 400 quilos. Mas uma bomba atômica precisa de só 25 quilos de urânio enriquecido a 90%. Então, pode parecer pouco, mas não é. É muita coisa que o Irã tem de urânio enriquecido até 60%. São 3 caminhos de negociação para resolver a questão desse urânio. O primeiro que os Estados Unidos quer é retirar 100% desse urânio de lá. E que o Irã bateu o pé que não vai deixar esse urânio sair de Teherã, sair de, sei lá, de qualquer lugar que ele esteja, de qualquer cidade que ele esteja dentro do Irã. O segundo caminho seria os Estados Unidos diluir esse urânio. Se ele está enriquecido a 60%, vai reduzindo esse enriquecimento com uma supervisão da Agência Internacional Atômica. E o terceiro caminho seria uma solução mista. Tira metade e a outra metade dilui. Se o Irã já disse que não vai deixar que esse urânio saia de lá, o caminho mais provável seria diluir esse urânio lá dentro do Irã. E tem contraproposta. Os Estados Unidos como se estivesse dizendo: Irã, me deixa reduzir aqui o enriquecimento desse urânio e você vai poder ser aliviado nas sanções e você vai fazer parte de um consórcio de países árabes que enriquecem urânio para uso humanitário, para uso de energia. Então esse parece ser o caminho mais provável, mas o Irã tem que aceitar abrir mão do seu programa nuclear, que até agora é o ponto mais sensível. Então, só para recapitular, são 2 pontos sensíveis aqui. O Irã quer cobrar pedágio no Estreito de Hormuz e o Irã não quer abrir mão do seu urânio. Não quer deixar tirar, não quer deixar diluir,
bom, é óbvio que se ele quer manter o programa nuclear, ele quer fazer uma bomba atômica, que isso é um risco direto para Israel. Não, e a gente está vendo esse vai e volta do que os Estados Unidos quer que tire o urânio enriquecido e o Irã não quer deixar. E isso está tirando um acordo firme, né? E tá nesse vai e vem tem muito tempo. Já tem 2 radares que a gente vem aqui e comenta de um alívio, de que a proposta de um cessar-fogo e um fim da guerra está chegando perto, só que não acontece até agora, justamente porque o Irã não quer largar mão desse ponto e os Estados Unidos também não quer largar, né? É porque esse é o ponto que justificou os Estados Unidos atacar o Irã. Os Estados Unidos começou o ataque ao Irã alegando que o Irã poderia ter uma bomba nuclear a qualquer momento. Então, se os Estados Unidos param o ataque, deixando o Irã com esse urânio, não fez sentido nenhum essa guerra. E o Irã não quer perder mão desse projeto, porque está óbvio que o Irã quer fazer uma bomba atômica. Mas alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder, ou a guerra continua. E aí o ponto que você fala muito, Pedro, é que quantas vezes a gente já assistiu: vai acabar a guerra, não vai acabar a guerra. Eu tira casaco, põe casaco. Bota casaco. E hoje isso aconteceu 2 vezes no mesmo dia. Vai ter guerra, não vai ter guerra, vai ter guerra. Aliás, foram 3 movimentos no único dia. Amanheceu com o mercado acreditando que vai ter continuidade de guerra. À tarde, o mercado entendeu que a guerra vai chegar ao fim. E no final do dia, no apagar das luzes, não, a guerra vai continuar. Agora a notícia que nós temos para finalizar o dia, pelo menos até o momento que a gente está gravando, é que o Irã não vai recuar. E o ponto mais sensível é esse: o que fazer com esse urânio? Os Estados Unidos querem, o Trump disse que não quer esse urânio para ele, que ele não precisa disso, que esse urânio provavelmente seria destruído. A gente está falando, eu sei que a gente não tem muito tempo para discorrer isso aqui, mas a gente está falando de 400 quilos. Parece muito pouco, mas quando se fala de urânio, é muita coisa. Olha a pequena quantidade de urânio, o estrago que pode fazer. 25 quilos já faz uma bomba atômica. Bom, uma pausa aqui para pedir para você deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém. Olha como esse assunto é rico, dá tempo para... A gente não tem tempo, mas seria motivo para a gente discutir muito, muito mais sobre isso daqui, mas não tem tempo. Então deixa a sua curtida, por favor. Olha o esforço que a gente faz para trazer um conteúdo de qualidade para você. Bom, focando aqui no Brasil, a gente tem a teia de Daniel Vorcaro. Tudo que você está vendo na sua tela são os nomes, os principais nomes ligados a Daniel Vorcaro. Claro que o nome que mais chamou a atenção recentemente foi o do Flávio Bolsonaro, mas eu faço questão de colocar esses outros nomes aí para você ver que não é só o Flávio que teve ligação com o Daniel Vorcaro, não. Nosso presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi citado no caso Vorcaro. Mas o que eu quero dizer aqui é que a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, a organização ali, anunciou que ele tem uma reunião marcada com Trump a convite da Casa Branca. Não divulgou detalhes, como é que esse convite foi feito, quando que seria essa reunião, mas disse que vai ter um encontro do Trump com o Flávio Bolsonaro. Quem disse isso? A organização da pré-candidatura do próprio Flávio. Não foi Casa Branca. Aí os opositores estão dizendo que isso é cortina de fumaça para afastar ali os comentários, tentar tirar o foco do caso do Vorcaro. E o apoiador está dizendo que não, que ele tem um encontro sim com o Trump, que é para fazer uma contrapartida, uma contrafoto do encontro do do Lula com o Trump. A gente tem que acompanhar e é coisa que só o tempo vai dizer, porque o foco agora é campanha e é eleição. E como é que a gente está com os números de probabilidade de chances de vitória para cada candidato? E aí tá um esquema muito feio. Após o Flávio Day, que o mercado tá falando, teve uma piora drástica aí nos números do Flávio. E só para lembrar vocês, no último radar comigo e com o Ronaldo, o Flávio tava com os 46% que hoje o Lula tá. E hoje ele está com 25%. Flávio caiu de 46 para 45, para 38, para 35, para 31, para 28, para hoje está com 25% de chances de vitória nas casas de apostas no Polymarket. O que é esse Polymarket? Polymarket é uma casa de aposta, mas foi a pesquisa mais assertiva para as eleições nos Estados Unidos, na Argentina, ao redor do mundo todo.
inclusive no Brasil também. O mercado não olha Ibope, Quest, Datafolha, o mercado olha o Polymarket, as casas de aposta. E hoje as casas de aposta estão dizendo que Flávio Bolsonaro tem chances menores de ganhar. O ponto positivo nisso é que o Flávio tem caído não necessariamente tem beneficiado o Lula, porque a rejeição do Lula continua alta, mas está beneficiando Renan Santos e Zema, acima de tudo. Aparecem nomes ali como Fernando Haddad, Camilo Santana, que são nomes ligados ao Lula, Michele Bolsonaro, que é um nome ligado à família Bolsonaro, mas o que o Flávio tem perdido tem beneficiado mais Renan Santos e Romeu Zema, por isso que o dólar ainda não foi acima dos R$5, porque a queda do Flávio não está indo automaticamente para o Lula, está indo para outros candidatos. A gente vai ter que acompanhar sabendo que as campanhas nem começaram, a eleição mesmo está só no início e o jogo eleitoral oficialmente começa só a partir de agosto. Eleição, guerra, só o fato de eu ter citado esses nomes aqui, a plataforma derruba a gente, não entrega o nosso vídeo. A gente só vai ser assistido se você nos ajudar com a sua curtida e seu comentário. Se ficou até aqui, comenta por favor. O assunto que eu queria que você deixasse aqui para a gente discutir é se a guerra está perto do fim ou não. Recado final. Eu prometi que o vídeo de segunda-feira ia ser focado no quadro de oferta e demanda do milho. Só que aí a guerra chamou a atenção e a gente teve que, não só a guerra, o encontro do Xi Jinping com Trump ali, o acordo com os Estados Unidos, roubou a nossa pauta. A gente vai voltar a falar porque o quadro de oferta e demanda do milho vai ter atualização, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Conto com o seu apoio e até semana que vem. Até semana que vem, Pedro. Até semana que vem, Ronaldo. Até mais.